Dos anos 90 para cá, a interatividade com as tecnologias causou uma revolução na vida de todos nós. Hoje nós estudamos através da internet, hoje nós compramos passagem aérea, as escolas pedem para que os alunos postem no site da escola os trabalhos, nós namoramos, nós compramos. Muitas vezes ele fala: mãe, você precisa realmente estar respondendo essa mensagem agora? Não era o nosso momento cineminha? Por isso é que as pessoas se viciam. É a mesma linha de pensamento das dependências do álcool e da droga, que liberam as mesmas coisas. E a gente procurou psicólogo, né? Foi um tratamento para ansiedade, né? Para tu começar a viver no mundo lá fora, né? Dependendo do dia, tipo, sei lá, eu tô entediada, não tem nada pra fazer. Chegam aí umas 6, 8 horas. Por dia. Quando não tem nada pra fazer, sim. Se acabar a bateria no meio do seu jogo, aí é o fim do mundo. Nos consultórios, o que nós estamos vendo, crianças e adolescentes mais deprimidos, mais ansiosos, com problemas de irritabilidade, com transtorno de sono. Uma pesquisa francesa mostra que crianças de 0 a 2 anos gastam, em média, 50 minutos por dia na frente das... Isso de 0 a 2 anos? De 0 a 2 anos, 50 minutos por dia. This is the first generation for which the IQ will be lower than the previous generation. Essas tecnologias, elas não podem ser demonizadas, elas vieram para ficar, elas acrescentam riqueza intelectual. No programa de hoje, nós vamos abordar os danos da tecnologia, sobretudo em crianças e adolescentes. E nos faz pensar qual será o limite entre o uso moderado e inteligente ou o uso prejudicial desta tecnologia. Na opinião de vocês dois, qual é o impacto dessas telas dos computadores, dos celulares, impacto desse 24 horas praticamente as pessoas ficam no ar, ou todo mundo fica, né, principalmente no cérebro das crianças? A gente já começou a vislumbrar um pouco de quais são os efeitos deletérios da exposição à tela, principalmente no público jovem, né? Na primeira infância. Foi publicado um estudo brasileiro muito interessante, numa revista de bastante impacto, a BMC. Eles observaram na população, no cenário brasileiro, lá na população do Ceará, em torno de 5.000 crianças, em que eles observaram exatamente como que era, ao longo desses primeiros 5 anos de vida, a exposição em telas e o desenvolvimento. E eles viram o seguinte, que em torno de 69% das crianças até os 5 anos de idade são expostas excessivamente às telas. E se você pegar a faixa de 4 a 5 anos das crianças, 85% delas é submetida excessivamente às telas. Ou seja, isso é muito preocupante. Essas crianças, elas têm um pior desenvolvimento da linguagem, pior capacidade de socialização, pior capacidade de resolução de problemas. Uma pesquisa francesa, ela mostra que crianças de 0 a 2 anos gastam, em média, 50 minutos por dia na frente das... Isso de 0 a 2 anos? De 0 a 2 anos, 50 minutos por dia. E o artigo é muito interessante que ele fala que apenas esses 50 minutinhos, eles se configuram aproximadamente em 3 meses e meio somente voltado para as telas, fazendo com que, ao final dos 2 anos, essas crianças tenham deixado de ser expostas a 850.000 palavras não faladas, não escutadas, o que obviamente vai criar aí um impacto bastante significativo na estimulação cognitiva dessa população. Então, o que é recomendado até 2 anos de idade, 0 exposição a telas, de 2 a 5 anos, 1 hora de exposição no máximo, e a partir de 5 anos de idade, 2 horas de exposição. A Sociedade Brasileira de Pediatria, preocupada principalmente com crianças com menos de 2
3 anos, que já tem acesso, não é só mais os desenhos animados, mas as telas, e que vão prejudicando o desenvolvimento da fala, da linguagem. Importante os primeiros 1000 dias de vida que nós falamos, né? Que são praticamente 2, 3 anos, onde o cérebro está no máximo do desenvolvimento. E por isso nós tentamos colocar fora das telas. We know that children, at whatever age, but especially in children, it's very well documented that you learn much more and much more easily with a real human that you would do with a video of this human that will show you the same thing. The brain of the children, we need to understand, is tuned for processing human. It's not tuned for processing string or whatever else. Quer falar as palavras? Libélula. Libélula. Oftalmologista. Oftalmologista. Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. A Alice tem 2 anos e meio agora. Ela ficou muito conhecida no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo também, por causa de alguns vídeos que viralizaram na internet dela. O mais famoso deles, os 2 mais famosos, são dela falando palavras difíceis. Proparoxítona. A gente acabou optando por não inserir telas na rotina da Alice pelo tempo que a gente conseguisse. E aí o que aconteceu é que quando ela completou 2 anos, a gente não viu necessidade de inserir telas na rotina dela, porque a gente acha até mais fácil lidar com uma coisa que ela nem conhece ainda. Aquele tapa-fúrdio. Tapa-fúrdio? Acho que ela tem essa predisposição para falar palavras difíceis até, mas ela tem um ambiente muito favorável também, porque ela tem seres humanos conversando com ela o dia inteiro. Quanto a gente puder retardar isso ou esperar, eu acho que mais benéfico é. A gente vê o quanto a gente tem de dificuldade com esse vício que a gente mesmo constrói, do nosso uso de adultos mesmo, com as redes sociais e com os eletrônicos no geral. Então, quanto a gente puder postergar isso, eu acho que a gente vai postergar. Ai, quer contar até 20? Então vamos lá, depois do 10 vem o quê? 14 e 20. Isso. Dos anos 90 para cá, a interatividade com as tecnologias causou uma revolução na vida de todos nós. Então, a entrada de computadores, telefones celulares, tablets em nossas vidas começou a fazer com que a gente ficasse dependente dessa tecnologia, porque ela traz inúmeros benefícios e também traz inúmeros prejuízos que as pessoas até então não estão se dando conta. Meu nome é Luigi, eu tenho 18 anos. Meu nome é Lívia, eu tenho 15 anos. Meu nome é Diego, eu tenho 13 anos. Meu nome é Enzo, eu tenho 8 anos. Todo mundo aqui tem celular? Sim, sim. Sim? Com acesso à internet? Sim, sim. Você lembra, Enzo, quando foi a primeira vez que você teve um celular? Quando você ganhou o seu primeiro celular? Nossa, faz muito tempo. Acho que quando eu tinha 5, 6 anos. Eu sempre pedia pro meu pai, porque parecia que era um negócio que era normal todo mundo ter, e eu não tinha, então eu falava pro meu pai direto, pega um celular pra mim, eu queria ter todos os meus amigos sem, eles jogam jogos, direto no celular, se ligam pro pai e pra mãe, e parecia um negócio de socialização, assim. Eu demorei um pouco mais que meus amigos, todo mundo já tinha também, eu fui ter com uns 12 anos, mais ou menos. Meu primeiro celular mesmo, que foi totalmente meu, foi com 10 anos. Eu lembro que, eu ganhei no meu aniversário e eu não parava de encher o saco dos meus pais pra ganhar um celular, porque, todos os meus amigos já tinham, e aí eu ficava falando toda hora, eu quero um celular. Gente, quanto tempo vocês passam por dia, assim, tirando a hora que a gente manda guardar o celular na mochila, mexendo no celular? Uma média, assim. Nossa, engraçado que o professor de geografia foi ver isso esses dias com a gente. Eu vi que eu tava com uma média relativamente boa, assim, deve ser, de 2 a 3 horas por dia. Assim, boa não é, mas
passar menos tempo que a maioria das pessoas. Uso de 2 horas a 3. Todo dia. E depois que eu já passo de 3 horas, minha mãe não deixa mais eu ver. Depende muito do dia, porque, tipo, dia de semana eu tenho que fazer lição, tem umas coisas da escola, eu falo com as minhas amigas pro celular. Mas dependendo do dia, tipo, sei lá, eu tô entediada, não tem nada pra fazer. Chegam aí umas 6, 8 horas. Por dia? Quando não tem nada pra fazer, sim. Mais ou menos se considera que, pelo menos para os adolescentes ou os adultos jovens, você ficar mais de 4 horas usando uma ferramenta digital é considerado um sugestivo de adicção, né? Então você é adicto de uma ferramenta digital como você seria adicto do cigarro ou de outro tipo de droga, do álcool e tal, né? O uso da tecnologia, o uso de jogos, ele libera dopamina no cérebro, dopamina, serotonina, endorfina, que são substâncias químicas que nos dão muito prazer. E o cérebro aprende rápido, então por isso é que as pessoas se viciam. É a mesma linha de pensamento das dependências do álcool e da droga, que liberam as mesmas coisas. Só que a dependência das tecnologias é uma dependência sem substâncias. Não tem substância de álcool, não tem drogas, mas ela libera o mesmo processo de recompensa no nosso cérebro. Alguma vez o uso do celular te atrapalhou para fazer as coisas da escola? Você ficou no celular e deixou de fazer uma lição, por exemplo? Deixar de fazer não, mas que eu já meio que, tipo, me atrapalhei um pouco já. Às vezes um tempo que eu podia estar usando para estudar ou para para ter mais tempo para fazer alguma lição ou trabalho, eu fico jogando. Que eu tava jogando, aí eu esqueci que tinha uma lição, aí quando terminou a partida, aí eu fui ver a lição, aí eu esqueci que tinha mais um livro. Aí eu fiz lá rápido, mas tipo, já tava na hora de ir na escola. Então, aí eu tive que terminar na escola. Aí isso me atrapalhou. Nos últimos 3, 4 anos e agora durante a pandemia, mais crianças estão entrando nas redes sociais. O telefone celular foi ficando um instrumento na mão, né? Atualmente, 98% dos adolescentes do Brasil, isso chega a quase 28 milhões de 9 a 17 anos, estão acessando da sua mão, né, o smartphone ou de notebooks. Parte da pandemia, né, que nos pegou de surpresa, nós nos vimos obrigados a usar muito mais as tecnologias, porque nós tivemos que ficar em isolamento social e tendo que nos comunicar por intermédio das vias digitais, né? Esse uso das tecnologias durante a pandemia, ele aumentou 63,5% para todos nós. Vocês têm celular para quê, gente? O que vocês gostam de fazer no celular? Eu jogo e vejo TikTok, eu acho. Eu também tenho Twitter no celular, mas eu olho mais meu Twitter pelo computador. Tipo, rede social, conversar com as pessoas, WhatsApp o dia inteiro. Gosto de jogar e também fico na internet. O que vocês acham de rede social? Toda hora. Toda hora. Basicamente, tudo que eu faço no celular é ver rede social e falar com as pessoas. Eu acho que eu fico mais pro Instagram, vejo o que as pessoas fazem e converso por lá. Tinha TikTok, mas minha mãe não deixou mais eu ver. Minha mãe não deixa assim, porque ela acha que, tipo, que não é para criança. Os jovens são muito mais vulneráveis a esse efeito deletério das redes sociais e do ambiente tecnológico, porque o cérebro deles ainda não está plenamente amadurecido, né? O cérebro nosso, ele vai amadurecendo de trás para frente. Uma das últimas áreas a amadurecer plenamente é o córtex pré-frontal, que é aquela área que atua como um freio de mão frente a desejos, vontades, um mensurador de risco nesse processo de tomada de decisão. Os desenvolvedores de jogos, de redes sociais, eles entenderam que existem mecanismos sutis que eles podem colocar, inserir dentro dessas tecnologias,
com o intuito de engajar esse usuário e fazer ele perpetuar o uso dele mais tempo. E pasmem, muitos desses mecanismos de persuasão, eles foram, por exemplo, copiados de mecanismos existentes nos jogos de azar. Então quando a gente, por exemplo, numa máquina de caça-níquel, a gente puxa uma alavanca e a gente tem um resultado de aleatoriedade, né? Quando a gente puxa aquele sistema de notificações e tem uma roda pensante e que depois daquela roda a gente pode ter um resultado aleatório de receber muitos likes, comentários ou não receber nada, para a gente entender o quanto que esses elementos têm um potencial realmente aditivo. Que evidentemente impacta na saúde emocional e física, né? Sim, do ponto de vista da saúde física, nós temos algumas pesquisas que vão mostrar que quando nós estamos interagindo com uma tela, nós piscamos, a frequência do piscar, a intermitência, ela é muito maior, fazendo então com que a própria superfície ocular sofra aquilo que se chama de estresse oxidativo. Um outro aspecto importante, quando nós inclinamos a cabeça para frente, o peso que seria sustentado com 5 quilos, ele passa a pesar 27 quilos. Como é que é? Quando eu inclino a cabeça para frente, eu crio uma pressão na cervical aqui nos ombros, que seria o equivalente a carregar uma criança de 8 anos de idade de cavalinho. Então, o fato de ficar assim... Ficar nessa postura. Então, houve, na verdade, segundo várias pesquisas, uma explosão de questões ligadas a disfunções músculo-esqueléticas, exatamente em função dessa má postura. No âmbito emocional, as consequências elas também já são bem reconhecidas, né? Então, já vários estudos apontavam associação positiva, por exemplo, de depressão com redes sociais. Muita gente, finge uma vida muito perfeitinha, finge coisas que não tem nada a ver com a realidade, e na vida real é totalmente diferente. Às vezes pode baixar a autoestima da pessoa que tá vendo, nossa, eu não tenho isso, olha essa pessoa, ela tem, Você acha que tem uma relação com a autoestima? Sim. It's beautiful girl, these guys was just absolutely terrible. It's nice social interactions and it's guys and girls who have money and it's always fun, it's so creative and it's never bad. And so we have to understand here it's a very fundamental mechanism. Como é que vocês sentem isso, esse mundo da informação infinita e como é que a gente elabora isso? Esse negócio de estar sempre passando pro próximo, sempre ter mais informação, acaba que eu me distraio, vou clicando, vou entrando em sites e quando eu vejo já passou tanto tempo que eu nem me toquei do que eu tava fazendo mais. Às vezes eu nem lembro como que eu cheguei lá. De fim de semana, que eu gosto de acordar tarde, eu fico ir na segunda é um sofrimento. Porque eu não consigo dormir. Daí eu fico no celular até 1h da manhã pra acordar 5h30, 6h. Daí fica difícil. Eu passo muito assim, de uma coisa pra outra. Normalmente, se o vídeo não me prende a atenção, nos primeiros 1 minuto eu já passo pelo próximo e vou indo de outro em outro. Como é que vocês ficam quando acaba a bateria do celular e não tem aonde carregar ou vocês não estão com o carregador em mãos? Eu procuro até achar. Se acabar a bateria no meio do seu jogo, aí é o fim do mundo. Nos consultórios, o que nós estamos vendo, crianças e adolescentes mais deprimidos, mais ansiosos, com problemas de irritabilidade, com transtorno de sono. E essa luminosidade ela atrapalha a liberação de melatonina, que é o hormônio natural de indução do sono, e bagunça todo o chamado ritmo biológico, o ritmo circadiano, que é o nosso reloginho biológico de 24 horas. Então, por exemplo, a criança que ela é exposta à luminosidade das telas antes de dormir, isso atrapalha o sono dela e a gente sabe que nessa fase é crucial, relacionado ao processo de aprendizagem. And when you touch sleep, you touch memorization and you touch all the cognitive, mental and emotional activity. And this is the first generation for which the IQ will be lower than the previous generation. When you touch language, when you touch concentration, it is not a surprise that IQ is affected. Uma coisa importante para a gente mencionar, aproveitando que estamos aqui no Museu da Língua Portuguesa, é citar o quanto que o QI mundial ele está sofrendo uma discreta diminuição. Isso quer dizer o quê?
Na medida em que eu interajo preponderantemente com as telas, eu converso menos, eu verbalizo menos. Então isso faz com que muitas culturas estejam perdendo a habilidade da escrita cursiva. Muitos indivíduos não escrevem mais, eles não assinam mais, eles preferem digitalizar. E as crianças estão com maiores problemas na escrita também. Não só na escrita, mas mais tarde no que nós chamamos de interpretação do texto. Pela aceleração e a superficialidade do que nós chamamos também os emoticons e os emojis, né? Então você está triste, aí bota aquele emoji chorando. Você está alegre, bota aquele sorriso e você deixa de conversar, de expressar as suas emoções, as suas sensações. Visto que você vê no dia a dia, quer dizer, as famílias almoçando ou jantando, está todo mundo no celular. Então, quer dizer, o exemplo está no pai, na mãe. Como perceber? Quase 85%, por exemplo, das famílias que sentam à mesa estão com uma outra tela em mãos. Quase 90% estão com uma segunda tela quando assistem televisão. Então, o que a gente entende é que, de uma maneira ou de outra, isso se tornou disseminado de tal forma que, quando falamos em uso abusivo de álcool, de drogas ou outras substâncias, isso possui um contorno clínico e social mais claro. No caso das tecnologias, não. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o uso da tecnologia digital. Nós notamos, quando você sai, vai para um restaurante, vai para qualquer lugar junto com seus filhos, muitos pais na mesa ali, com o tempo inteiro com o celular nas mãos, né? Como é que você vê isso, o modelo dos pais na formação dos filhos? Isso é um ponto bem interessante. Ir no restaurante ou qualquer refeição que nós fazemos, isso não abrimos mão até agora e temos como objetivo não abrir mão. Ninguém usa celular. Então pode estar chato o que for, mas a gente vai conversar. Às vezes, no final de um almoço com o avô, que come mais devagar, que quer contar uma coisa, o tédio chega. Mas aí cada um com seus problemas. Ele se vira de suportar esse tédio até terminar o almoço. Eu estou o tempo inteirinho no computador, fazendo reunião, trabalhando, né? E o celular no WhatsApp também, porque enquanto você está lá fazendo uma reunião, tem outras coisas entrando, tem uma rotina puxada. Eu preciso muito me controlar e por isso que a gente faz esses combinados em casa. Então, por exemplo, tem o combinado de que na hora da refeição ninguém pega o celular. Mas, às vezes, eu estou no meio de um evento, no meio da refeição. Então, às vezes acontece da gente almoçar, todo mundo junto, mas meu computador está aberto na tela, com a câmera desligada e eu estou ouvindo. Aquela imagem que passa superficial e acelerada, movimentada e colorida, mas se você perguntar para essa criança no dia seguinte o que você assistiu, ela não se lembra mais. Os filhos de vocês certamente têm muitos dispositivos. O Otávio tem celular, tablet, o Chrome da escola. O que mais? Acho que só. Só Tudo isso. Só tudo isso. Só tudo isso. Meu filho, quando nasceu, ele ia na televisão e ele punha o dedo na televisão porque era óbvio que para ele era touch. Mas na época não era touch, era só o celular. Mas na cabeça dele, tudo é touch. Eu vejo quando eles estão jogando, eles estão no videogame, com o Chrome ligado, para olhar vídeo de YouTube de quem está jogando aquele mesmo jogo. Exatamente. E todos eles conectados no WhatsApp. Então, via de regra, eles estão no mínimo com 3 telas ao mesmo tempo. No ano da pandemia, o Otávio começou a fazer as atividades online e, em princípio, até buscando autonomia, ele foi fazendo o trabalho por conta dele. Isso foi no primeiro semestre. Segundo semestre, ele ficou de recuperação em 6 disciplinas. Do que ele vinha tirando 8, 9, virou 6 recuperações. Quando houve essa questão da recuperação e ele teve que se dedicar a isso, houve uma redução de celular, de tablet, de jogo. E
quase que imediatamente, quase instantaneamente, diminuiu a agressividade, diminuiu a ansiedade. Again, the balance is not fair. I mean, when you see Facebook, all these social networks and all this industry, I mean, most of these parents that work in this industry don't expose their children, but expose their own children. And once they, you know, one of these executives was, so why? And the guy said he has 5 or 6 children, I don't remember, and he explained, you know, I'm saying this stuff. I'm seeing what it does. I know firsthand what it does, so I don't want to expose my children. É muito difícil. Hoje nós estudamos através da internet, hoje nós compramos passagem aérea, as escolas pedem para que os alunos postem no site da escola os trabalhos, nós namoramos, nós compramos, então relação com essa digitalidade ela se tornou praticamente contínua. Nós deixamos o nosso telefone celular ao lado do criado mudo na cama, quando não está sob o travesseiro. Então, o que acontece? Isso faz com que esse limite ele fique muito pouco claro, fazendo então com que as novas gerações elas entendam mandatoriamente que estar conectado é parte da vida atual. Semana passada, atendendo um jovem, por exemplo, conversando com ele, um menino de 14 anos, eu falei, mas puxa vida, né? Aos sábados, né, você não pode jogar um futebol, você não pode fazer alguma coisa. E ele me olhou com uma cara assim estranha. Ele falou, mas tio, eu vou jogar com quem? Se todos estão na internet. Então, vale a pena a gente entender, antes de mais nada, não demonizando a tecnologia, mas de fato vivemos em um outro mundo. E delimitar claramente até onde isso começa a se tornar prejudicial ou não, não é das tarefas mais fáceis. Atualmente que eu vejo que se usa a internet ou as redes sociais como um esconderijo, não é isso? Eu não tenho coragem de chegar para você e dizer o que eu acho de uma situação, mas escondido atrás da tela do computador, eu me revelo, é isso? Quando eu estou teclando, mandando mensagens de um local que me é privado, isso aciona um processo chamado de fator desinibitório. Ele faz com que eu me sinta, então, muito mais à vontade para escrever o que eu bem entendo. E quando eu estou, então, comandado por essa personalidade digital, que eu me torno mais agressivo, eu me encho de uma força, de uma coragem, de uma segurança que na vida real, no cara a cara, no olho a olho, eu não teria. É uma era em que os dispositivos virtuais, eletrônicos, ficaram muito amplificados para uso, inclusive, de crianças, né? Então, é um elemento a mais em relação a coisa de 10, 20 anos atrás, que influencia o desenvolvimento das crianças e influencia a vida dos adultos. Então, toda a vida passou a ser balizada por essa nova realidade digital do mundo atual. Como é que isso vai correr daqui para frente? Provavelmente vai aumentar. A gente vai ter que estudar muito isso, né? Não existe só telas no mundo. Tenho brinquedos físicos, eu posso brincar com meus amigos, eu posso jogar futebol, eu posso, né? Então, isso é uma aprendizagem. E esse autocontrole depende muito dos pais e da escola. O que o livro te traz? Te traz um espaço muito grande para criatividade, a fantasia, o pensamento, o raciocínio. Porque você pode ler uma frase, parar e pensar sobre ela, e fantasiar sobre ela, e se emocionar com ela. Na ferramenta digital, se você parar, já passou. As coisas vão sucedendo numa velocidade, você está escravo daquela velocidade. Gente, me digam uma coisa, como é que vocês estão com a coisa analógica? Eu queria falar de livros. Vocês têm lido livros? Eu gosto bastante de ler. Mas ultimamente eu não tenho lido muito livro, não. Você passa mais tempo em tela jogando do que lendo isso? Eu não tenho tanto interesse assim pelo livro, porque às vezes eu acho uma coisa muito monótona, assim. O desenvolvimento me deixa um pouco entediado, porque as coisas são devagares e tal. E eu acho que a gente veio crescendo num mundo assim muito mais rápido, né? Então acho que eu acabei optando
por uma versatilidade, assim, pô, você tá lendo lá uma matéria, cara, você não gostou, você vai pra próxima, ou você tá na sua rede social, essa foto eu não curti, você passa pra próxima. As tecnologias têm luz, têm som, têm cor e ficam em atividade o tempo todo. Isso foi feito mesmo para nos atrair, é um atrativo, né? Aquela imagem que passa superficial e acelerada, movimentada e colorida, mas se você perguntar para essa criança no dia seguinte o que você assistiu, ela não se lembra mais. Nós precisamos balancear. A internet está aí, as telas estão aí, e a conexão é importante, a informação é importante, o conhecimento é importante. Por outro lado, o exagero não, né? Saber desconectar, saber conviver, saber conversar. É um caminho, a gente está trilhando juntos e a gente está aprendendo também. E por mais que a gente entenda de tecnologia e tal, eles já nasceram nesse universo. Então, a sensação que eu tenho é de que eles estão sempre um passo na frente. A gente vai observar agora, com a passagem dos anos, quais serão os efeitos dessa exposição contínua. O efeito a longo prazo, a gente não sabe ainda como é que essa geração vai se desenvolver. Porque pela primeira vez na história a gente tem uma geração que está se desenvolvendo desde o momento zero, ao longo de toda a vida, com exposição a telas. Essas tecnologias, elas não podem ser demonizadas, elas vieram para ficar, elas acrescentam riqueza intelectual, etc., mas elas têm que ser reguladas como tudo, não é? Para que o uso não acabe sendo prejudicial, né? Dentro dessa névoa, né, que a gente colocou, em perceber o limite da doença ou de uma rotina, né, de dependência. Tem algum sinal de alerta que vocês podem... queria que vocês comentassem isso. A gente não enxerga que tu tá dependente da tecnologia. E aí, quanto tempo você passava conectado, assim? Nessa época era 15 minutinhos, né? Que eu era criança ainda, né, na verdade. E sempre depois das tarefas. Então, na época ainda estava mais controlável. Quando que passou a descontrolar, então? Na época eu estava no ensino fundamental ainda, né? Tinha vezes que acordava meia-noite e tu ficava até às 3 no computador. Mas não tenho sono. E quando tu percebe, é 3 da manhã. Ia dormir. Às vezes tu via o dia amanhecer. Depois do outro dia não rendia mais, né? Porque tu não dorme, tu fica que nem zumbi. E a gente não reconhece o limite, Adri, né? Hoje eu tenho 30 anos, né? Então a minha adolescência, digamos, dos 14 até hoje, eu vivi pouco, né? Realmente, entende? Caí de bicicleta, entendeu? E disse, me machuquei caindo de bicicleta. Isso eu não tenho, né? Dentro dessa névoa, né, que a gente colocou, em perceber o limite da doença ou de uma rotina, né, de dependência. Tem algum sinal de alerta que vocês podem... queria que vocês comentassem isso. O elemento crucial que une as dependências é a perda de controle. Se você percebe que esse indivíduo ele está crescendo, escalando, né, naquela prática, em detrimento, em uma piora da qualidade dos vínculos sociais, dos vínculos afetivos que ele tem, das outras atividades que ele gostava de realizar e que ele está diminuindo o tempo direcionado a elas para ficar mais tempo conectado. Nesses anos atrás, eu saía pro shopping às vezes com meus pais, né? Não, vamos dar uma volta, tá? Só que saía, tu ficava com a cabeça ali naquele computador que tu não aproveitava, né? Chegava, tomava o sorvete, vamos embora, né? Mas muitos passeios, digamos, vou visitar meus avós. Dizia, não, vocês vão, eu fico em casa no computador, porque eu gostava, tá? Porque eu não me tocava o que estava se passando. A nomofobia vem simplesmente do termo no mobile phobia, que é a fobia de ficar sem o telefone celular. Surgiu na Inglaterra em 2008. A pessoa que é dependente patológico da tecnologia, quando ela se vê impossibilitada de usar por falta de bateria, porque esqueceu a tecnologia em casa, ou por qualquer motivo,
ela começa a ter literalmente sintomas de ansiedade, angústia e nervosismo, porque ela se vê impossibilitada de usar naquele momento. E aquela rolagem infinita, né? Que tu vai rolando e aquilo parece que não acaba. Tu assiste uma coisa e nunca repete, né? Focado usando aquilo ali e não para, né? Daqui a pouco acha uma coisa interessante e tu perde 10 minutos. Aí vai mais 3. E quando tu vê, perdeu um tempão, né? 2012 foi o ponto que foi o clique, né? Opa, eu tenho que começar a viver mais lá fora. Foi um tratamento para ansiedade, né? Para coisas assim, para tu começar a viver no mundo lá fora, né? Parece que tudo foi transladado para a vida virtual. Quando você os desconecta, você tem que fazê-los aprender que existe uma vida muito interessante, sim, e que precisa ser vivida do ponto de vista concreto. Os jovens que ficam particularmente na vida digital, o que acontece quando eles estão frustrados? Eles vão lá e eles apertam o delete. Então eles não exercitam as habilidades emocionais que são tão necessárias e vitais para que a gente tenha um sucesso pessoal, né? Nem digo sucesso profissional. Sempre, sempre, assim que notar alguma coisa está errada, não, isso vai passar. Não, está na hora de procurar um profissional de saúde, um pediatra, um psicólogo, alguém que possa dar uma orientação melhor. Nós temos grupos de uso consciente de tecnologia que ensina os limites e como a pessoa fazer para poder usar adequadamente. O que seria isso? Por exemplo, na hora das minhas refeições, eu não uso tecnologia de maneira nenhuma. Eu só respondo e-mail ou trabalho que me passam em horário comercial. Porque senão você fica trabalhando em hora extra e você não recebe às vezes por isso. Que a recomendação seria você diminuir a sua exposição às mídias sociais e ao celular, não é isso? O que a gente propõe é que você pode usar o seu telefone celular, mas de tempos em tempos não tire da sua tela principal aqueles ícones que indicam que tem uma nova mensagem, que alguém fez algum comentário, porque o cérebro, basicamente, ele busca resolver problemas. Se eu pego uma tela como essa e vejo que tem um monte de bolinhas vermelhas, eu vou querer observar. Então, joga todos esses ícones para uma segunda tela e de tempos em tempos eu vou olhar. Isso eu entendo que seria uma forma mais equilibrada de se relacionar. Tu faz o que tu precisa fazer, a demanda, responde os e-mails, né? Sai, vai dar uma volta, vai arejar. Quando lançaram o TikTok, tive acesso um tempo depois, eu instalei e fiz uma conta, né? Só que isso aí começou a prender demais o meu tempo. Aí nessa maturidade de hoje, o que eu fiz? Eu falei, peraí, vamos parar por aí. Cortei a conta e desinstalei o aplicativo. Então tem que ter os filtros. Tá demais. O meu celular ele tem uma função que é o uso do celular, né? Ele te dá uma mensagem, essa semana tu excedeu 3 horas. Não, então peraí. Se começa a subir muito isso, volta para saber o que está acontecendo, né? Para não voltar nos tempos lá de antigamente, né? Tu te isola do mundo para poder ficar conectado. Hoje eu tenho filtrado bastante. A própria ONU hoje, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos em Genebra, eles estão preocupados com essa questão. O que nós vamos fazer para orientar a população mundial a respeito dos riscos da internet, dos riscos da própria navegação. O mundo está caminhando a passos largos em todas as áreas por conta das tecnologias. Então nós temos que aprender a colher os benefícios e evitar os prejuízos que estão surgindo. Como nós vimos no programa de hoje, é necessário, fundamental, uma reeducação no uso da tecnologia. Nós temos que dominar a tecnologia, não ser dominados pela tecnologia. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Bom trabalho. Obrigado.